Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre um mangá. A gente vai falar sobre Adeus Eri. É um mangá que não estava no meu radar, eu vi algumas pessoas comentando, mas recentemente eu vi uma movimentação maior assim dos meus amigos, das pessoas que eu converso sobre quadrinhos, falando sobre esse mangá. Teve até um clube de leitura do Dois Quadrinhos, do Vinícius, muito bom inclusive. E eu resolvi dar a chance para Deus Ex. Eu peguei numa promoção da Amazon, que eu acho que teve um cupom. Então isso aqui saiu por um preço assim muito, muito baratinho. Eu falei, tá, vamos dar uma chance. E eu confesso que esse material me surpreendeu. A Deus Ex é um mangá maluco. É um mangá maluco. É um mangá que ele vai tratar sobre diversos temas importantes, e a gente vai falar um pouco sobre eles. Vai ter alguns momentos de reflexão, mas que no fim ele é maluco. E talvez isso não seja necessariamente ruim. Então, tomando cuidado com spoilers aqui, bora falar desse mangá hoje. Bom, para começar, você deveria ler Adeus Eri. Você tem tanta coisa na sua pilha de leitura, tem pouco tempo. Sim, Adeus Eri é um mangá de uma sentada só. Você sentou no ônibus, você consegue ler. Você sentou no metrô, você consegue ler. Você está sentado em casa, quer descansar, relaxar, vou ler alguma coisa, você consegue ler. Esse mangá é extremamente rápido de leitura, não quer dizer que ele seja ruim por isso, mas é que a coisa flui de um jeito que, sabe? E tem uma coisa que é interessante, que é o formato dos quadros. Na nossa grande maioria aqui na obra, a gente vai ter esse formato de 4 quadros por folha, por página, e isso vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E a gente tem muito dessa cena sem balões, que é essa cena de você olhar, de observar o ambiente. E isso tudo é muito interessante. Isso faz com que a história ela flua, você consegue perceber às vezes em alguns quadros, você fica, tá, mas é o mesmo quadro? Só que quando você olha com atenção, você percebe as diferenças, você percebe as nuances, expressões faciais, é uma coisa que rola bastante aqui. Então, eu já me adiantei aqui, né? Então, falando da arte, cara, muito boa arte, muito boa arte. É um mangá aqui do Tatsuki Fujimoto. E, cara, é uma arte muito legal, é mangá. É mangá, não tem o que falar, é mangá. E essa estrutura aqui dos quadros, ela funciona muito bem para proposta, ela funciona muito bem para, às vezes, dar ambientação, o que eu falei de expressão facial. Eu acho que o grande ganho dessa estrutura desse mangá, dessa forma, são as expressões faciais. Porque às vezes você tem momentos de close em personagens, como esse aqui, e a expressão facial vai mudando, a pose, a cabeça vai inclinando um pouco, o olhar. Isso é muito rico para você dar para o seu leitor, para a pessoa que está ali acompanhando esse mangá, uma sensação maior, na minha visão, de imersão. E é o que eu falei, é divertido às vezes você ter quadros muito parecidos, você ficar ali prestando atenção para ver o que mudou. E às vezes o que mudou é um personagem que fechou o olho, que abriu um leve sorriso. E você vai pegando essas nuances que caminham junto com uma história que tem algumas coisas acontecendo por baixo dos panos enquanto a trama se desenrola. Então, cara, vamos lá. Falando da arte, depois que eu falei da arte já, né, pulei algumas etapas, mas só pra fechar, a gente tem, cara, momentos muito lindos. A gente tem momentos muito lindos. É o que eu falei, é um mangá, mas a arte é muito bonita, cara, muito bonita. Eu acho que o jeito que o Fujimoto aqui usa sombras e etc., igual muitos mangakas, mas eu gosto do jeito que ele faz. A gente tem essa página aqui que é muito linda. É brincadeira, quis brincar só com preto. Mas, cara, a arte desse mangá é legal. E é o que eu falei, gente, é mangá. É mangá, você não vai... Nossa, vai acontecer algo extraordinário. É arte de mangá, mas é uma arte de mangá muito bem feita. Então isso tem que ser ressaltado aqui. E o que é a Deus Eri? A Deus Eri vai contar uma história que não é da Eri, é do Yuta. O Yuta é o nosso protagonista e a mãe dele tá doente, a mãe dele tá morrendo. E a gente já começa a história com a mãe dele dando, se não me engano, um celular pra ele. E a intenção é uma só. Yuta, eu quero que você filme a minha morte. Então, a ideia é, a sua mãe está morrendo, e eu quero que você grave o tempo todo, você me grave os momentos, registre tudo que a gente passar, porque é uma memória que fica,
são, né, lembranças, são as coisas que você vai olhar depois e vai falar, caramba, que saudade. E o Yuta, ele entra na missão, no começo mais empolgado em filmar, em registrar, mas a gente vê alguns momentos que o Yuta, ele começa, principalmente na reta final, com a sua mãe mais doente, ele começa a ficar um pouco mais reflexivo sobre ele querer estar desempenhando essa função, sobre o quão pesado talvez seja ele desempenhar essa função. E infelizmente a mãe dele acaba falecendo, e ele resolve apresentar essa junção de gravações, ele faz um grande recorte para mostrar num festival cultural ali da sua escola, ele resolve passar um filme. E ele faz umas coisas no filme, principalmente no final do filme que ele apresenta, que eu não vou dar spoiler do que ele faz, mas que as pessoas ficam chocadas. Com o tamanho, talvez, de respeito dele com a própria mãe, as pessoas ficam julgando, criticando, e isso é demais para ele, e ele, em um momento, começa a refletir, pensa em tirar a sua vida, e quando ele tá decidido, ele conhece ela, ele conhece Eri. E a Eri vai mudar tudo aqui, porque tem até um trecho, eu vou pegar aqui, que é muito interessante, que é o Yuta, ele falando, gravando uma mensagem antes de conhecer a Eri, e o que ele fala depois que ele conhece. Ele diz aqui, pessoal, saibam que a vida tem um brilho lindo e é muito bela. Você aí que tá pensando em morte, pare com isso, não passa de besteira. Todo mundo morre um dia, então tente viver até a chegada desse momento. Quero que todos sejam felizes, e é isso. Valeu. Então é muito interessante o quanto conhecer a Eri muda a perspectiva do Yuta, que tava com dificuldade de lidar com as críticas, com o que as pessoas falavam, e agora dá uma nova perspectiva. E a história ela vai caminhar nessa relação entre os dois. A Eri é viciada em filmes e ela começa a fazer o Yuta passar por esse processo. Assistir filme toda hora, ele tem que fazer relatórios dos filmes que ele assiste com ela. Isso tudo para treinar o Yuta, para que o Yuta consiga dirigir o próprio filme. E ele volte naquele festival cultural da escola um ano depois para mostrar um filme que vai pegar todo mundo, que todo mundo vai gostar, que todo mundo vai se emocionar. Esse é o objetivo da Eri. E óbvio que no meio dessa trama a gente vai ter muitas coisas escondidas do porquê que a Eri gostou tanto do filme do Yuta, por que ela quer que ele seja esse diretor, que ele grave alguma coisa nova. A gente vai entendendo motivações dos personagens. E eu não vou entrar em detalhes aqui porque é spoiler. Mas é um quadrinho que gera muita reflexão. E essa é a história de Adeus Eri. É uma história que quer falar sobre lembranças e outras coisitas más. Algumas bem malucas. E é isso, cara. Se for definir Adeus Eri, é um quadrinho sobre memória. Sobre se lembrar. E sobre como você se lembra. Tem um ponto aqui, que é uma fala de um personagem, que ele diz pro Yuta que quando ele grava, sobre quando ele tá gravando as pessoas, o ambiente. E o personagem diz, Yuta, você tem o poder de decidir como vai se lembrar de alguém. E na verdade isso é incrível. E cara, é isso. É isso. Adeus Eri é um quadrinho que ele trata sobre muitas coisas. É uma pressão de um garoto que teve que filmar a morte da própria mãe, não conseguiu, que foi humilhado no festival da escola e que agora tá com uma amizade nova que vai ajudar ele a dar a volta por cima. E imprevistos podem acontecer, eu não vou dar spoiler, mas, enfim, o nome do quadrinho do mangá já diz muita coisa. Então, é um mangá muito interessante, cara. E você reflete bastante sobre memórias, sobre as pessoas que passaram na sua vida, porque ninguém é perfeito. As relações não são perfeitas. Mas você escolhe como você pode se lembrar de alguém. Você escolhe lembrar das coisas boas, lembrar das coisas ruins. E, cara, é uma história que mexe bastante, brinca bastante com isso. Como eu disse, é uma história rápida. Ela não tenta ser uma história que vai se aprofundar. Ela é o que ela é. Ela é bem clara nas suas intenções, no que ela tá tentando fazer, no que ela tá tentando demonstrar. E a reta final, que é o que eu falei, que entra um pouco mais de loucura, que aí é
meio tenso e tal, eu fico... Enfim, sem spoilers. Mas é um mangá muito pé no chão em muitos momentos e que lida muito bem. Eu chego a me perguntar se a gente não tem um pouco de contexto pessoal do Fujimoto aqui nessa obra. Eu quero pesquisar depois sobre isso, porque o jeito que ele aborda a morte de pessoas queridas, o jeito que as pessoas reagem, é muito interessante. Eu perdi o meu avô recentemente e a gente vive esse processo de luto, né? E o jeito que esse mangá ele faz, ele lida com tudo isso, é muito bom. É uma história maravilhosa que vai ter pelo menos 2 grandes reviravoltas que eu consigo pensar aqui de cabeça e que realmente são reviravoltas que mudam completamente a sua perspectiva sobre o que você leu. Esse é o ponto. As coisas que acontecem aqui, elas vão mudar completamente a sua própria visão do mangá. Então o mangá ele vai seguindo numa linha aqui, vai bem linearzinho, e aí do nada vem uma reviravolta que, uou, tipo, caramba, loucura. Então, muito bom o mangá, muito bom, muito bem escrito. Já falei da arte que eu achei legal. Outra coisa bacana que eu esqueci de comentar em relação à arte é que em grandes momentos aqui da obra, a perspectiva que a gente tem é do Yuta filmando. Então a visão que você tem dos personagens e tal é literalmente como se tivesse alguém com uma câmera apontada filmando essa pessoa. Porque o Yuta, ele tá filmando sempre tudo, desde que sua mãe pediu, ele tá sempre registrando. Mesmo depois que ela morre, ele continua nesse processo de registrar o que tá acontecendo com a vida dele. Então, cara, você tem muitas coisas interessantes, você tem reflexões sobre lembranças, sobre a vida das pessoas queridas que já se foram, você tem diálogos muito interessantes sobre o cinema, o que é arte, né? E eu gosto bastante disso. Tem uma frase aqui que deixa eu tentar resgatar. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas, cara, é um filme, como eu disse, que ele é muito... um quadrinho, perdão. É um quadrinho, um mangá que ele é muito bom. E, enfim, só de lembrar eu já começo a relembrar dos plots das coisas, etc. Então, você deveria ler Adeus Eri? Não vejo por que não. Não vejo por que não. É um mangá que você consegue, às vezes, achar uma promoção legal na Panini, na Amazon. E que, cara, é muito legal. É muito legal mesmo. Por mais que tenha um lado doido que vai se confundindo com a trama na reta final. Mas é interessante porque gera um espaço para reflexão também. De você pensar no que você assiste, no que você leu. Então, cara, recomendo muito Adeus Eri. Recomendo muito. É uma boa obra. Consegue, como eu disse, lidar com temas sensíveis, como perda, lembrança, de um jeito muito interessante, de um jeito diferente até, bem particular. Funciona muito bem, tem os momentos engraçados, os momentos comedinha, mas é uma história muito pé no chão, e que às vezes não é pé no chão, e o que é bom, é bom. Adeus Eri é bom porque é do jeito que é. Abraça algumas loucuras, mas sabe fazer muito bem o lado mais humano, que é a conexão com outras pessoas. E é isso, gente. Então, esse foi Adeus Eri, esse mangazinho muito legal, trazido aqui pelo Brasil pela Panini Comics, grande Panini. E realmente eu falo, eu me pergunto por que eu demorei tanto para ler. De verdade. Cara, é tão bom que é bem doido assim pensar, nossa, por que eu não li antes, né? É aquela recomendação que realmente vale a pena. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de ouvir de você. Você que já leu Adeus Eri, que você tem... já perdeu alguém na sua vida, né? Acho que todo mundo, em algum ponto, já passou por isso, né? Mas qual que é a sua opinião sobre o jeito que o quadrinho, que o mangá, ele aborda essas situações e as reviravoltas que a gente tem? Nos comentários você pode colocar
spoiler, a gente pode conversar e dialogar sobre isso. Se você não leu, o que você achou da proposta? Talvez pareceu algo mais pesado do que realmente é, mas querendo ou não, é uma obra um pouco mais, com um clima mais pesado, né? Não é uma obra super animada e tudo mais, mas você tem um jeito que a história é conduzida que ela não deixa o negócio mais pesado, mais duro do que ele é. Então isso é muito bom, isso ajuda bastante também. Então é isso. Deixa o seu like aí, por favor. Como eu disse mais uma vez, comente aí a sua opinião do quadrinho, a sua opinião sobre essa obra. Você leu, você não leu, você ficou interessado. Realmente recomendo. Vou deixar aí na descrição os links aí. Lembrando que eu não tenho patrocínio com ninguém. Então o link que você clicar é o dinheiro que você vai pagar. Fique tranquilo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. E, gente, é isso. Mais uma vez um apelo. Leiam isso aqui. Leiam isso aqui. Porque é bom. É muito bom. É um mangá de mais de 200 páginas. 200 páginas aqui, meio que cravado. Muito bom. Você consegue por um precinho legal. Sempre tem promoção na Panini, na Amazon. E vale muito a pena ler. É isso. Obrigado mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!